boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui, muito grande, né? Quando eu recebi o convite da doutora TT, rapidamente eu aceitei, né? E a gente está conversando desse tema que é tão propício, né, nos nossos dias atuais, e tantas pessoas, né, precisam ser alcançadas através desse entendimento. Eu agradeço por cada um de vocês que estão aqui, e eu acredito que esse é só o início de uma jornada muito grande que a gente tem para trilhar nessas rodas de conversa, nesse aprendizado mútuo, nessa troca de informação e de experiência, vai ser muito interessante para nós. Bom, a doutora Jaqueline já falou um pouquinho de mim, né? Eu sou consultor em dependência química, já trabalho nessa área há mais de 12 anos, né? Tá aí para completar já 13 anos. Sou um adicto em recuperação, passei por uma comunidade terapêutica, me recuperei, né? Trabalhei em comunidade e de lá eu comecei toda a minha caminhada de estudos, né? De busca, de aprendizado, e hoje já, graças a Deus, já estou nessa jornada aí, nesses 12 anos, né? Também faço parte de algumas federações, a gente dá aula, né, em cursos de capacitação, tanto de coordenador quanto de monitor, de conselheiro, né? Também nessa área de dependência química, fazemos curso de capacitação, então a gente tem aí trabalhado também intensivamente para poder levar informação, né, que eu acho que o nosso maior problema hoje, relacionado à dependência química, ao transtorno por uso de substância, é a desinformação, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que a família ela não tem uma estrutura, não tem um preparo, né? Não se tem informação do que fazer quando se tem um dependente, né, dentro da família, quando acontece dentro das nossas casas, com os nossos familiares, com as pessoas que amamos. Geralmente, nós não sabemos como tratar, e aí o caso ele pode ir se agravando cada vez mais, porque nós estamos falando de uma doença progressiva, né? Então, disseminar essa informação, trazer o máximo de informação, levar informação ao público, é também uma forma de ajudar, não só na prevenção, mas também no tratamento da dependência química, esse grande desafio que a gente enfrenta. Bom, me foi dado um tema, né? A gente trabalhou num tema essa semana para a gente trazer, e aí eu quis começar do começo, falar um pouquinho sobre a dependência química. Eu vou fazer uma introdução bem pequena, porque a nossa intenção aqui é conversarmos mesmo, é trazer informações que vocês tenham para a gente levar também o que tem para vocês, a gente fazer essa troca, mas eu gostaria de fazer aqui uma conceituação, né, trazer um entendimento do que é realmente a dependência química, como que ela é tratada, como que ela é trazida até nós, através dos grandes cadernos de critérios diagnósticos que nós temos, da Organização Mundial da Saúde, como é que nós podemos definir, né? Essa definição, ela servindo como base, ela serve como para qualquer tipo de intervenção ou tratamento realizado, né? Eu sei que nós temos aqui na sala uma gama muito grande de profissionais que trabalham com saúde mental, são psicólogos, são psiquiatras, são psicoeducadores, são familiares, né? São pessoas que mexem com saúde mental. Então, a gente ter esse entendimento correto sobre a dependência química vai nos ajudar até mesmo a trabalhar com as pessoas, porque nós vamos passar a entender este mundo em que vive essa pessoa dependente, esse adicto, como é chamado. Então, os grandes cadernos, eles vão dizer, por exemplo, que a dependência química é uma doença, né? Nós temos um jargão no meio das pessoas que trabalham com dependência química, que nós dizemos que ela é uma doença incurável, progressiva e fatal, né? Ela é incurável, ela não existe uma cura, um transtorno incurável, ela existe tratamento que nós estacionamos a doença, deixamos ela lá quietinha, e a gente tem que estar sempre trabalhando para que ela não volte à tona. Isso por causa de vários multifacetada a coisa, por vários problemas, nós não conseguimos ainda dizer que é uma doença que tem cura, por vários fatores, né? Então, nós trabalhamos e deixamos ela estacionada. Então, é uma doença crônica, é uma doença muito progressiva, que se não tratada, ela só vai levar o indivíduo cada vez mais ao seu fundo de poço, podendo levar também esse indivíduo à morte. Eu acho que isso daí é um conceito que todos conhecem,
Mas para quebrar esse paradigma, o mais importante que nós temos que entender é quebrar aquilo que a sociedade traz, que o problema da dependência química, da droga em si, é uma questão de falta de caráter, é uma questão moral. Não, ela não é. Ela denigre o caráter da pessoa, ela traz problemas de moral na pessoa, sim, mas isso são as consequências de um problema maior, né, que muitas das vezes a sociedade não entende, e aí rotula, né, traz todo aquele problema de poder trazer estereótipos para a pessoa, aí traz uma pessoa marginalizada, à margem socialmente, né, trata ela como se fosse bandido mesmo, como se tivesse um grande defeito de caráter, e eles não conseguem entender que é um problema de saúde. Então, quando nós vamos falar da dependência química, a gente forma o seguinte conceito: é uma doença biopsicossocial, ela não tem um único fator, né? Ela começa com uma questão biológica, ela passa por uma questão psicológica e ela vai acabar trabalhando também naquilo que o indivíduo tem por social, né? Por família, por relacionamento, por interações, por uma vida social. Quando nós falamos que ela é biopsicossocial, nós temos que dividir isso para poder entender qual é a parte biológica dessa doença, né? O tema que foi proposto era falar da dependência química e os sintomas. Então, os grandes cadernos diagnósticos, tanto o DSM-5 quanto o CID-11, eles vão trazer nas suas páginas alguns detalhes importantes para a gente diagnosticar e entender a dependência química. O primeiro ponto é aquilo que a gente chama de tolerância, né? Que quanto mais o indivíduo ele usa a substância, mais o organismo dele se adapta à substância, e aí ele é obrigado a recorrer em doses cada vez maiores, em tempo de uso cada vez menor, e a gente sabe que essa tolerância ela é uma questão progressiva, que quanto mais usa, mais o organismo se adapta, e quanto mais tem adaptação, mais o organismo pede. Então, ele vai aumentando a quantidade, vai diminuindo o tempo, e isso já caracteriza, é um dos critérios para a gente dizer que esse indivíduo ele está com uma questão de dependência química. Um segundo ponto é a questão que a gente fala da abstinência, né? Ou seja, o organismo ele cria uma tolerância e conforme o tempo vai passando, o indivíduo começa a sentir desconfortos, né, físicos, desconfortos psicológicos, emocionais, sociais, em diversas esferas, pela falta da substância, né? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, na questão da nicotina, né? Você que fuma ou fumou, tu vai entender bem o que eu vou dizer, que é aquele indivíduo que ele experimenta um período muito grande sem fazer o uso da nicotina e ele começa a sentir os sintomas, ele fica estressado, ele fica irritado, né, ele fica ansioso, né, e aí ele começa a acontecer um monte de coisa no sistema nervoso central dele, e isso daí é mandado para o psicológico dele de uma forma obsessiva, ele começa a ter pensamentos recorrentes ao uso, achar maneiras de procurar o uso, e aí quando ele faz o uso, ele tem aquela sensação de prazer, de relaxamento. Existem pessoas que chegam a dizer que a nicotina me relaxa. O cara dá uma tragada e agora eu estou pronto. Na verdade, não é que a nicotina relaxa, né? Era a fissura que ele estava tendo, a abstinência que ele estava tendo da substância, e quando agora ele faz o uso, aquele sentimento ele é contido, ele é saciado, né? Então o corpo estava pedindo a substância, e quando ele recebe a substância, ele tem aquela sensação de relaxamento. Então ele está sanando os sintomas, né? Para quem já trabalha em saúde mental, é uma coisa que a gente pode trabalhar mais para frente, cai bem naquele reforço positivo, o reforço negativo, a questão de tirar os sintomas, né, tirar o desconforto. Então, cai bem nessa questão, por exemplo, quando a gente está falando de abstinência. Então, o indivíduo ele cria uma tolerância e, com isso, ele vai tendo os sintomas de abstinência. Aí nós estamos falando da questão biológica, né? Numa questão mais aprofundada, nós temos um outro ponto chamado neuroplasticidade, né? Que é quando o sistema nervoso do indivíduo, o sistema neural, ele cria novas condições adaptativas para poder conviver com a substância que está sendo inserida, né, dia após dia, a todo momento, na vida do indivíduo. Então, ele cria novos caminhos de sobrevivência, de vivência, de interação. E aí começa com isso também
os problemas psicológicos, os processos cognitivos, nas habilidades de funcionamento que o indivíduo ele vai perdendo, né, as habilidades sociais, intrapessoais, de lidar com frustração, de lidar com a parte sentimental, e aí começa a acontecer toda essa problemática que nós vamos mais tarde chamar de transtornos por uso de substância. Né? Então, quando a gente vai falar do vício em si, daquilo que ele vai causar no indivíduo, nós chamamos no pacote de dependência química, né? Algo que já está caindo até em desuso em muitas literaturas, porque muito já tem usado dos transtornos por uso de substância. Mas eu costumo dizer da seguinte maneira: a dependência química é como se fosse uma conceituação geral, o transtorno por uso é quando nós entramos na parte do tratamento, porque nós vamos ter que fazer intervenções nesse indivíduo que agora está vivenciando, né, esses sintomas da dependência. Então, numa questão biológica, ela vai passar muito por essas interações. Até aqui está tranquilo, está todo mundo acompanhando, estou falando muito rápido. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento para fazer sobre essa questão biológica da dependência? Tá legal? Então, tá bom. Seguindo isso, né, o indivíduo ele vai experimentar problemas no seu psicológico, no psico, né? Então, a gente diz que a doença ela é biopsicossocial. Então, com essa dependência biológica, então ela vai avançando para uma questão psicológica. Então, o indivíduo, por exemplo, ele vai experimentar quadros obsessivos, que já é uma questão mental, né? Muito trazido por essa fissura que ele sente, por essa abstinência, essa condição de estar inserindo a substância. Então, ele começa a ter pensamentos recorrentes, intrusivos, né? Planejar o seu uso, né? Ele gasta muito tempo, né, pensando em como conseguir a substância, como usar e se recuperar. Então, ele tem muitos esses pensamentos intrusivos, obsessivos. Ele começa a ter problemas sociais, porque ele já não tem mais a atenção focada nem na escola, por exemplo, em estudos, e nem mesmo a sua atenção focada num trabalho. Né? Então, ele começa a faltar com responsabilidades sociais, que a gente pode dizer, entre aspas, mais simples, muito recorrente desse processo de atenção, de foco que ele tinha em determinadas coisas, está sendo agora caindo em deteriorização pelo uso da substância, ou seja, aquela área acessada nos processos cognitivos, dele correr atrás, dele ter uma meta, dele ter foco nessa meta, objetivo, saber lidar com os problemas do dia a dia, passar por cima disso para alcançar um foco, ele não vai mais acessando, ele vai vivendo em detrimento ao uso. Né? Então, os problemas psicológicos, eles começam a aparecer. Aí, com isso, são criadas as memórias de uso, mais uma vez, o reforço positivo e o reforço negativo, que nós vamos chamar mais tarde, um conceito na dependência química muito difundido, que são os gatilhos, né, os gatilhos de uso. Então, tudo parece que vai ficando gatilho. O indivíduo tem dinheiro na mão, já é um gatilho. A primeira coisa que vem é o pensamento de uso. Né, os lugares aonde ele vai se tornam gatilhos, né, os locais onde o uso é facilitado, aonde é mais fácil dele adquirir, onde tem outras pessoas que fazem uso, então ele passa a ter essa interação. Então, tudo vai potencializando psicologicamente o uso. Ele passa a viver essa condição psicológica. E aí ele vai experimentando cada vez mais esse déficit de repertório, até ele atingir uma condição, por exemplo, fisiopsicológica, se assim nós podemos dizer, tanto biológica quanto psicológica, de não usar mais a substância para obter prazer. Mas agora ele passa a usar a substância para tirar o desconforto da falta. Né? Então, todas as vezes que falta, que ele sente essa falta, que ele começa a sentir os sinais no organismo, ele vai atrás da substância para poder sanar. Dentro desses anos, trabalhando em comunidade terapêutica, em clínica, né, trabalhando com acompanhamento terapêutico, com indivíduos em recuperação, eu presenciei muitos casos, e isso é muito interessante da gente falar, de indivíduos, eles falarem, eles terem a fala, por exemplo, que por muitas vezes eles foram até o local de uso, comprar a substância, até um bar, até um local para comprar qualquer outro tipo de substância ilícita, chorando.
né, sem querer ir, né, sem aquela condição de saber que o dinheiro era para tal finalidade, mas ele não tinha controle, ele tinha que fazer aquilo. Então, assim, são muitos relatos que existem no final, antes dessa pessoa pedir ajuda, naquilo que nós chamamos de fundo de poço, se é que nós podemos chamar dessa maneira, né? Nos grupos anônimos, por exemplo, de mútua ajuda, nós falamos que é o fundo de poço. Então, antes desse indivíduo chegar a pedir ajuda no seu fundo de poço, experimentando esse fundo de poço, é muito comum ele ir, por exemplo, ter essa ressaca moral no outro dia, né, de dizer que não tem jeito, para ele não tem mais jeito, ele não queria ter usado, mas acabou usando. E a gente vê essa questão psicológica de tomada de decisão, né, de inibir alguns comportamentos, o tanto que está comprometido, o controle, né, o autocontrole, que já não existe mais, né, ele vira refém. Esse é o sentido da palavra adicto, escravo, escravo de algo ou por alguma coisa. Então, o indivíduo ele se torna mesmo esse escravo pela condição da qual ele se colocou, né, na dependência química. Então, é muito interessante a gente entender esse ponto. Quando a gente entende isso, a doença em si manifesta, a complexidade que ela traz no indivíduo e o sofrimento que ela traz, a gente vê que não é mais somente uma questão moral, né? A gente vê que é mesmo muitas coisas decorrentes do uso. O indivíduo não tem controle, ele não tem controle sobre o seu comportamento. E isso está muito ligado a essa questão da neuroplasticidade que foi alterada, aos processos cognitivos que estão completamente defasados. Ele tem esse déficit, ele não consegue, ele não tem controle mais sobre aquilo, né? Eu assisti um vídeo muito interessante de um rapaz, um desses influenciadores, mas ele fez uma experiência de rua muito interessante, vocês já devem ter visto, em que ele vai com uma marmita e uma garrafinha de álcool, né, para alguns moradores de rua, né, gravando, e ele chega assim, ó, eu tenho uma marmita aqui e eu tenho essa bebida, o que você escolhe? Né? E 90% dos moradores de rua eles vão escolher a bebida alcoólica, né, por uma série de coisas que eles falam para eles mesmos, uma série de crenças que são adquiridas pelo uso, crenças permissivas, né, que eles se colocam nessa condição, isso aqui vai me valer à noite, para me enfrentar o frio, enfrentar a solidão, eles criam essas condições para ele mesmo. Então, a gente vê que é um problema de saúde seríssimo, né, que precisa de uma intervenção profissional, em muitos casos, até contra a vontade dessa pessoa, o que é complicado de dizer, né? Até mesmo em uma internação involuntária ou compulsória, né, mandado por um juiz, assinado pela família, porque esse indivíduo ele não tem controle. Né? No começo, há 10 anos atrás, eu não entendia muito essa questão da internação compulsória, mas depois que eu passei a ver vidas sendo resgatadas, famílias sendo mais uma vez indivíduos sendo devolvidos à família, famílias sendo restauradas, em internações compulsórias, cara, eu abracei isso, né? Lógico que de uma maneira legal, né? Da maneira como a lei manda, como a legislação manda, é muito interessante, acaba salvando uma vida, né? Porque muitas das vezes o indivíduo não consegue, ele não tem força, ele não tem mais habilidade, ele não tem domínio sobre aquilo, e aí ele vai se afundando cada vez mais. E por último, né, a questão social da dependência, que ela vai causando um dos maiores sintomas e fatores da dependência química é o isolamento, né, o isolamento social. Então, a gente fala entre os dependentes, nas nossas palestras, em psicoeducação, que é muito comum a gente começar a usar em uma reunião de amigos, né, a gente se juntar com outras pessoas para fazer o uso, e conforme a doença vai progredindo, eu já não quero nem essas pessoas do meu lado, porque eu não quero dividir a minha substância. Né? Então, você vai vendo as pessoas vivendo em isolamento. Então, se isolam da família, se isolam daqueles que amam, porque aqueles que amam, muitas das vezes, até por inabilidade de lidar com a situação, aí a gente tem que entrar no quesito da codependência, que também é um outro tratado muito interessante para a gente entender. A família briga, a família bate de frente, a família castiga, a família negocia, né? Não usa, não, se você não usar, eu te faço isso, né? E aí
muitas das vezes em situações completamente desfavoráveis, a família esconde o caso dos outros, né, que é para os outros não saberem, por vergonha, por medo, e acabam empurrando esse indivíduo cada vez mais de ladeira abaixo, muitas das vezes até por simplicidade, por ignorância, por falta de conhecimento. Mas quando nós falamos do problema social, ela pode, a dependência, ser iniciada por um problema social, como também ela é perpetuada por esse mesmo problema. Então, por exemplo, indivíduos onde cresceram no lar, onde isso é muito permissivo, é muito natural, né, não existe aquela condição de educação sobre isso, né, de uma fala mais dura, olha, o final de fulano foi assim, esse ensinamento, né? Eu já tive experiências com jovens, por exemplo, que não perpetuaram o uso, não por causa da reação da substância, porque foi muito bom, mas porque quando usou ficou com medo. Ficou com medo porque ficou com medo do que ouviu do pai, ouviu da mãe, né? E aí usou, lembrou daquilo, e essa educação acabou fazendo com que ele não voltasse mais a usar, né? Então, essa questão social, ela não só inicia a dependência, como ela também perpetua. Ela vai perpetuar esse indivíduo na dependência. Então, quando a gente fala de dependência química hoje, a gente pode dizer que tanto o seu início quanto a perpetuação dela, ela vem no aspecto bio, psico, social e num último estágio, num estágio também espiritual, e aí nós não estamos falando de religião, né? Não é essa a nossa fala, nós estamos falando de uma questão de espiritualidade, né? O que é espiritualidade? É quando a gente tem aquela questão do indivíduo, que ele tem um conjunto de crenças que vai nortear a sua vida, que vai trazer para ele algumas questões morais, alguns significados dos eventos pelo qual ele passa. Isso é espiritualidade, né? A gente tem aí algumas brincadeiras que as pessoas fazem, mas é um sentido sério, né? Não, hoje as estrelas, o mundo está conspirando, né? As estrelas estão alinhadas com tal coisa lá em Capricórnio, vou fazer tal coisa hoje. Uma questão bem espiritual mesmo, outros têm outros tipos de crença, mas, enfim, a questão da espiritualidade está muito ligada também porque o indivíduo ele perde esse sentido de vida, ele perde essa questão de moral, de crença, e ele passa a viver para si mesmo num egoísmo, num egocentrismo, vivendo somente ao seu prazer. Então, a raiz da espiritualidade, da doença espiritual, é o egocentrismo. E quando a gente entra com o indivíduo em tratamento, por exemplo, a gente estimula ele a um poder superior, como os grupos anônimos chamam, né? A buscar esse poder superior da maneira como ele compreende, porque isso vai nortear ele de volta a algum sentido da vida, né? A mostrar para ele algumas normas morais, né? Algum entendimento sobre os eventos, e ele vai ter essa busca de novo desse poder superior e sair daquilo que ele, do egocentrismo, que ele pensa, que ele quer. Gente, isso é uma fala muito resumida do que é a dependência, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender a minha fala. Eu falo meio atropelado, meio corrido, assim. Espero que... Mas é para dar tempo da gente conversar, de vocês também colocarem alguns pontos de vista, deixarem perguntas para a gente interagir. Vai ser um prazer conversar com vocês. Tá bom? Abram os microfones, fiquem à vontade, levanta a mãozinha aí, vamos conversar. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, algum acréscimo, vou ter o maior prazer em ouvir vocês com toda certeza. Vocês fiquem à vontade, tá? Cri, cri, cri. Quem quiser, pode deixar a pergunta no chat. Isso, se não quiser falar também, né? Se não quiser falar, né? Porque tem gente que tem vergonha. Se tiver vergonha, não tem problema. Não saia daqui com dúvidas. Aproveite do Dr. Augusto. E eu acho que eu vou iniciar, na verdade, vou ser a iniciadora. Fica à vontade, doutora. Por casos que eu tenho na família. E talvez seja a dúvida de mais pessoas. Realmente tem essa dificuldade com relação à família, né? Como que é tratado mesmo? Codependência. Codependência. E, infelizmente, Rita, seu microfone,
Eu vou desligar o microfone dela, que ela já liga de novo, tá, Rita? Está fazendo um barulhinho para a gente aqui. Mas não tem problema, não. Depois você abre. Eu já ligo, já. Não tem uma compreensão. Eu sou aquela que tenta mediar, mas também precisa ter um acompanhamento. Esse familiar, né, essa pessoa que está mais próxima, também precisa entender que ele também precisa de acompanhamento. E quando o dependente químico, ele não busca, não aceita buscar ajuda, mesmo tem a parte judicial, mas acredito que a família ela vai atrás quando realmente chegou lá no fundo do fundo do fundo do poço. Tem alguma técnica, talvez, para mostrar para a pessoa que ela tem sim um problema de saúde, que não é uma fraqueza, como infelizmente as pessoas dizem por aí, né, por desinformação que seja, mas tem alguma técnica, alguma coisa que a gente possa trazer e fazer com que essa pessoa ela enxergue de maneira diferente, de uma maneira positiva essa ajuda, porque às vezes a gente tenta ajudar e a gente tenta ajudar de uma forma acusadora, né? E nem por mal, mas acontece. Então, se tiver, né, essa técnica, se puder nos falar um pouquinho sobre. Legal, doutora Jaqueline, é uma ótima pergunta, né? Eu acho que cabe bem naquilo que a gente está conversando. Qual que é o grande problema que nós enfrentamos na dependência química? O primeiro estágio de uma pessoa doente com dependência química é a negação. Então, ele vive em negação, né? Então, falar com ele sobre o problema é muito difícil, né? Porque você vai conversar com ele, ele sempre vai racionalizar a coisa, ele sempre tem algo para argumentar, para dizer que não é aquilo, né? Então, o que a gente faz? A gente pega aquela partinha, em comunidade terapêutica, a gente trabalha muito com codependência, né? Então, a gente fala que em comunidade terapêutica, quando o indivíduo está em tratamento, a gente vai trabalhar com aquela equipe multidisciplinar. Então, a gente não só trabalha com o indivíduo que está lá acolhido, como a gente vai trabalhar também com o familiar, para que não ocorra, ou que seja mais difícil, que ele recaia quando sair, né? Porque a família precisa aprender a lidar com isso também, né? Então, porque foi feito um levantamento que a cada dependente existe pelo menos 5 codependentes ao redor dele, seja da família, seja do ciclo social dele, pelo menos 5 pessoas, elas são diretamente inseridas nesse problema. Então, o que a gente faz? A gente trabalha aquela questãozinha da entrevista motivacional. A gente ensina a família a trabalhar sempre a discrepância, né? Porque, geralmente, o indivíduo, o discurso dele é muito diferente das atitudes. Então, no discurso funciona muito bem, nas atitudes, não. Então, a gente está sempre mostrando para ele que essa manipulação que ele faz, essa fala que ele faz, essa tentativa que ele tem, né, de trazer para o familiar que está tudo bem, já não cabe mais. A família agora entende o problema, né? E aí a gente sempre reforça para a família. Seja sempre claro sobre as decisões que você tem, sempre objetivo, e assim, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, não volte atrás. E não tente negociar, não tente negociar com ele. Porque negociar com o dependente químico é dar vazão para ele a repetir o erro. Ele está doente, né? Então, assim, Naranon ajuda muito. O que é um Naranon? Grupo de codependentes, grupo de familiares de quem é dependente. Então, Naranon faz parte do grupo dos narcóticos anônimos e Alanon faz parte do grupo dos alcoólicos anônimos. Então, são 2 grupos onde eles se trabalham só com familiares.
Então, é muito interessante o que os terapeutas, o que os psicólogos, os psiquiatras, eles trazem no quesito de codependência, ajuda muito os familiares a lidar com isso. Então, uma das falas mais importantes que eles têm nesses grupos anônimos de família eu te amo. Ó, dependente, eu te amo, eu te amo muito, mas eu não aceito o que você está fazendo. Né? Eu não aceito, assim, eu não aceito, a família não aceita, na minha casa eu não aceito, dessa maneira eu não aceito. Então, é colocar em xeque mesmo a vida que ele está se propondo a viver. Eu sei que para isso é muito duro para a família, é muito difícil, é muito complicado, mas ajuda. É muito pior do que, por exemplo, as mães que chegam lá na comunidade, pegando e falando assim, eu já perdi tudo, porque os traficantes batem lá na porta, o dono do bar bate na porta, e eu vou e pago com medo de acontecer alguma coisa com ele. Olha o reforçador aí. Olha o reforçador de comportamento. Né? Tem quem pague, tem quem faça, então ele vai assumindo cada vez menos responsabilidade pelas próprias ações dele. Né? E isso daí vai criando crenças no indivíduo que vai perpetuar o uso. Né? Ele precisa ser responsabilizado pelas ações dele, ele precisa ter um entendimento de que ele está causando dano para as pessoas que ama, não é só para ele, porque isso é uma das falas recorrentes. Estou fazendo mal para mim, né? Uso com o meu, faço com o meu, e na verdade não. Né? É aquela coisa da gente, eu trabalho muito isso na comunidade, quando a gente vai trabalhar habilidades sociais, habilidades socioemocionais, da gente falar, não, cara, você tem uma responsabilidade como pai, você tem uma responsabilidade como filho, você tem uma responsabilidade como irmão, né? Não é só você não vive num mundo sozinho, você tem uma responsabilidade como vizinho, como pessoa da sociedade, né? A sua cidadania, você tem essa questão, e a gente trabalha muito isso, né? Para ele entender a responsabilidade dele no meio ao qual ele vive. Né? Então, por exemplo, chega dentro de uma comunidade terapêutica, e eu acho muito interessante o trabalho da comunidade terapêutica nisso, aonde o camarada ele vai lavar a própria roupa, lavar a louça, ajudar a fazer a própria comida, mas isso eu não fazia nem na minha casa. Pois é, tá aí. Tá aí, né? Então agora a gente vai passar a fazer isso, é autocuidado. Eu preciso cuidar do ambiente em que eu estou inserido. Eu preciso cuidar da minha família, da minha casa. Então essa reeducação em recuperação é muito positiva. Então, como que a gente pode fazer? Primeiro passo, mostrando sempre a discrepância. Olha, o teu comportamento não cabe com a tua fala. Você está falando uma coisa e está fazendo outra. Né? Mostrar para ele que nós estamos vendo, que está todo mundo enxergando o problema. Né? Ele vai viver em negação até ele aceitar. Vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a aceitar, porque ele vai se ver sem saída. Né? E outra coisa, se você tiver um familiar, um dependente, alguém que você conheça, que chega para você e peça ajuda, nunca diga para ele, amanhã eu te levo em tal lugar. Cara, pega, coloca as coisas dentro da mala e leva na hora, porque eles são muito ambivalentes, amanhã eles não querem mais. Amanhã a vontade já mudou, amanhã o querer já mudou, ele acha que ele tem controle, ele acha que ele tem domínio, ele acha que ele tomou aquilo lá porque ele estava sofrendo, e amanhã ele não vai querer mais, vai tentar negociar e vai fazer tudo de novo. Então, são coisas que a gente precisa aprender para lidar com essa situação, que é muito interessante. Obrigado, viu, doutora Jaqueline, pela pergunta. Não sei se eu consegui responder assim, se está dentro daquilo que... né? Então, tá bom. Obrigado, viu? Gente, vocês ficam à vontade. A dona Rita tinha aberto o microfone. Tem mais gente com o microfone aberto, vocês podem ficar à vontade. Professor. Boa noite. Então, a minha dúvida é sobre a compulsória, porque eu já botei meu filho numa compulsória lá em Coatis. E aí ele ficou bem, aí foi preso uma primeira vez, foi preso a segunda vez, tá aí em São Paulo, lá no Tietê, na Cracolândia, saiu daqui para visitar a namorada e tá lá no Tietê, dando um maior trabalho. Eu já saí daqui do Rio 3 vezes para poder tentar tirá-lo. Aí as pessoas falam, bota ele numa comunidade terapêutica, mas ele tem que querer. E a compulsória que eu coloquei uma vez, só que eu ouvi falar que a compulsória está proibido, não pode mais, né? Aí quando você falou na compulsória... Bom, sim, pode falar, que eu já explico para a senhora como é que funciona.
Porque eu coloquei na compulsória mesmo judicial. Foi pelo Estado, eu interditei ele, fiquei responsável. Não foi tudo judicial. Foi tudo pelo fórum. E aí ficou de um lado bem, mas essa fase aí de matar essa dor, não sei que dor é essa, e daí eu sou psicanalista e estava fazendo a faculdade de psicopedagogia, eu tive que parar, porque eu não consegui raciocinar. Ele é filho único, e aí, além de que sou espírita, eu acabei de chegar até de um jogo, porque assim, eu falei, como o senhor falou aí da espiritualidade, né? Ele também vai na espiritualidade, aí, não, vou ser da igreja, foi para a igreja. É aquela questão de hoje ele quer uma coisa, amanhã quer outra, porque no momento ele pensou em algo que naquele momento não houve talvez a resposta que ele queria. Aí foi para a igreja, não é igreja. Aí foi para Umbanda, não é Umbanda. Por fim, ele parou de caminhar, conheceu uma menina, foi para São Paulo. Uma menina em termos, né? 49 anos. E estou aí na luta para trazer ele de volta já há 2 meses. Dona Rita, deixa eu explicar para a senhora como é que funciona a internação, tanto involuntária quanto compulsória. A Lei 10.243, se eu não me engano, agora vai sumir da minha cabeça, que é a lei antimanicomial, ela já traz na sua linha como que funciona essas internações. A involuntária, ela precisa de um familiar, né, um responsável, assinar e, através de uma equipe de resgate, levar para uma clínica, não pode ser comunidade, tem que ser clínica, né? Comunidade não pode trabalhar com involuntária, né? Comunidade terapêutica é somente voluntária. E aí, nessa clínica, o médico, o psiquiatra, seja lá quem for, tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público que ele foi internado, com o aval da família, e mandar tudo isso para o Ministério Público fazer o acompanhamento dessa internação. A compulsória, ela vai tratar desse processo que a senhora fez, de ir no Ministério Público, e aí, lá no Ministério Público, levar os laudos, explicar o que está acontecendo, e sai de lá com a ordem judicial para poder fazer essa internação. A internação compulsória, essa internação, quando a pessoa não quer, ela funciona, né, enquanto a pessoa está em tratamento dentro da clínica, se ela não quiser mudança. Porque 70% dessa internação é medicamentosa. Sim. Eles vão tratar com medicamento, sabe? Então, eles vão tratar bem a parte biológica da coisa. Então, vai tirar o indivíduo da compulsão, vai tirar o indivíduo dessa perca de... Vai afastar da sociedade que ele coloca a vida dele em risco, né? Isso. Aí, o que acontece? Eles vão trabalhar bem essa parte medicamentosa. Como o indivíduo ele vai estar, na maior parte do tempo, sobre o efeito medicamentoso, as outras intervenções, elas vão acontecer mais difícil, né? Por que eu falo isso? Porque para a gente trabalhar uma parte cognitiva, para a gente trabalhar esse conflito de ambivalência que o indivíduo tem, eu estou falando pessoalmente, tá? Eu primo muito do indivíduo ele estar na sua total ciência de lutar contra aquilo que ele tem. Não de deixar um medicamento fazer isso. É ele aprender a lidar com a ansiedade, é ele aprender a lidar com a frustração, é ele aprender a lidar com a abstinência, é ele aprender a lidar com a fissura. Isso. Né? Porque o que acontece na clínica? Deu fissura? Dá medicação, bota para dormir, deixa passar. Só que a fissura ela já foi comprovada clinicamente que ela vai durar de 15 a 30 minutos. Tá? E se o cara está na rua amanhã ou depois, bate uma fissura? Sim. Através de um gatilho, e ele não tem... Ele não volta. Ele usa e passa uma semana na rua. Só volta quando o corpo não aguenta mais e ele não consegue se defender. Aí ele volta. Aí. Então, assim, esse treinamento de habilidade, de aprender a lidar com essas situações difíceis, a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, faz um ótimo trabalho nisso. Né? Ela trabalha bem essas crenças que foram adquiridas, essas questões cognitivas, esse aprendizado. A terapia racional emotiva trabalha bem essa questão do agora, de lidar com o que está acontecendo hoje, agora. Então, o que eu sempre sugiro para a família? Em casos muito graves,
45 dias para desintoxicação em qualquer hospital psiquiátrico, em qualquer um. 45 dias para desintoxicação. Então, um remédio forte, 45 dias saiu da compulsão. Saiu da compulsão, vai para uma clínica. E nessa clínica, involuntária, ele começa a fazer esse desmame. E ali ele não fica mais do que 2, 3 meses. E aí ele termina de fazer o tratamento dele numa comunidade. Então, a gente pega um tratamento de 6 meses, por exemplo, a gente tem 45 dias com medicação pesada dentro de uma instituição para fazer essa desintoxicação, ele sair dessa compulsão, de lá ele já vai para uma clínica para ele trabalhar também essas questões neurobiológicas, que está tudo muito aflorado, que vai demorar aí 60 dias, 50 dias, né, para dar uma diminuída na carga cerebral, e aí entra com a medicação mesmo, mas que ele não termine o tratamento lá, que ele vá para uma comunidade. Para na comunidade, mesmo na clínica, né, que ele faça o resto desse tratamento sem medicação. Ele vai para o CAPS aqui, mas no Rio aqui é muito complicado, aqui só tem o CAPS. Então, o que eu vejo hoje que tem acontecido, né, eu tenho dado muita comunidade, muita clínica, inicia um tratamento com medicação e vai embora com uma sacola de medicamento. Sim. Né? O que não é o nosso objetivo. Nós temos que lutar pela saúde mental dele, nós temos que lutar para ele ser um indivíduo saudável, para ele voltar a uma condição, a menos que ele tenha uma comorbidade estabelecida e não consiga. Né? Então, esse seria hoje o caminho que eu falo para esses casos mais graves, como é o caso, por exemplo, de um álcool muito avançado, como é o caso do crack, que é muito potencialista. Já está no crack, já vai. Então, assim, esse seria o mais recomendável, para que ele termine, mesmo numa clínica, o tratamento sem medicação, para aprender a lidar com as situações, porque falta muito isso, né? Esse treinamento de habilidades, tanto sociais quanto emocionais, para lidar no período de ressocialização e não voltar mais à substância. Tá bom, dona Rita? Esse é o conselho que eu deixo. Se a senhora conseguir, né, numa intervenção, mesmo que seja aí compulsória, né, fazer esse trajeto, mas ter no final do trajeto esse acompanhamento psicológico não medicamentoso é muito importante, para ele aprender a ter habilidades para poder ficar mais firme quando sair. Espero que eu tenha lhe ajudado. Até no dia que eu fiquei, que ele me deu um perdido lá na rodoviária, eu liguei para ela. Ai meu Deus, não estou conseguindo nem uma pousada nem nada. Ele me deu um perdido lá, fiquei de 11h20 da noite até 5 da manhã. E comprei uma passagem, voltei para o Rio. Aí ela, meu Deus, você não consegue nada? Aí eu falei, não. Ele me deu, fiquei na rodoviária até 5 da manhã para pegar um horário para voltar para o Rio. A família ela ficou até desesperada. Bom, a senhora tem meu número, né? Aliás, eu deixo aberto a todos que precisarem. Depois eu vou colocar aqui. Precisou, chama a gente vê o que a gente pode estar somando, ajudando, juntando forças nessa empreitada aí, tá bom? Nós vamos conversando, dona Rita. Tá bom? Deixa eu ouvir seu Jair aqui. Seu Jair, boa noite, querido. Abre o microfone, fica à vontade. Boa noite, está dando para me ouvir perfeito? Estou ouvindo bem, querido. Então, eu estou muito orgulhoso de estar aqui com o professor participando dessa aula, né, maravilhosa. Inclusive, estou, né, com alguns pacientes em meu consultório, né, eu sou psicólogo clínico, sou neuropsicólogo, hipnólogo, analista comportamental, coach, PNL, enfim, né, tem algumas formações, e me chamou a atenção muito, e que me traz muito esse viés que o professor me traz aí, né, para todos nós, a questão da espiritualidade, não do viés espiritual religioso, mas de crenças, que achei fantástico, corrobora com o meu entendimento neurológico, não que eu descarte a espiritualidade em si, tanto dos espírita, evangélicos, católicos, não é que eu descarte isso, mas dentro de um processo neurológico de dependência química, achei muito bacana e reforçou para mim, se foi assim que eu me entendi, essa questão espiritual não religiosa. Achei muito bacana ouvir isso. E outra pergunta, outra questão que me chamou a atenção foi quando o professor iniciou, eu não sei se eu pulei a fala ou compreendi errado, que a dependência da dependência química sempre ela começa por uma ordem biológica, né? E para mim, né,
como neuropsicólogo. Desculpa até se vocês ouvirem, no fundo, uma voz de talkback, é porque eu sou cego total. Eu não enxergo, Tá tranquilo. Estamos me ouvindo bem, doutor. tá? Eu sou cego. Então, para mim, dentro da minha entendimento neurológico, corroborou as duas falas. O início biológico com as crenças. Quando eu percebo um ser humano, uma pessoa que me procura, né, como tive aí um caso bem específico, que a pessoa estava ficando é, sobre o álcool, né, sobre a bebedeira, 3, 4 dias seguidos, e ela não conseguia ter força para sair, né? E quando ela chegou a mim, ela estava pedindo socorro, né? Socorro, socorro, porque ela não estava mais suportando, ela estava perdendo familiares, família, mulher, tudo. E quando eu atendi ele, eu fiz a seguinte fala, como o próprio professor fala e reforça, a psicoeducação. Eu disse, querido, eu não quero que você, em nenhum momento agora, nesses primeiros 3 momentos que eu vou te atender, 3 sessões, que você se afaste do álcool completamente. Eu quero que você tire o destilado, continue com a cerveja. Por que que eu quis fazer isso com ele? Eu quis fazer uma psicoeducação. Eu investiguei dentro do traço dele, o álcool destilado chegava a ele a um ponto de torpidez emocional e psíquica, aonde ele perdia o controle. Ele tinha já no hábito de beber, a cerveja não deixava ele bêbado. Mas com esse ato eu consegui contê-lo com um agrado. Olha bem, um agrado. Eu acolhi ele, não disse para ele que era um vagabundo, um beberrão, que estava fazendo mal para a família e ele não tinha consciência. Eu acolhi ele. Quando eu fiz isso, ele fez o quê? Uma mudança psico. Aí eu conversei com a família e a mulher dele veio junto e nós fizemos um acordo. E é onde ele mesmo se conscientizou. Eu disse: o que que você pode fazer de acordo comigo para a gente conseguir controlar os teus atos compulsivos que você sai do serviço e vai para o boteco beber? E nós começamos a criar um plano terapêutico. Ele deu o cartão de crédito, cartão de conta para a mulher. A compra que ele fazia sozinho, ele não faz mais sozinho, a mulher vai junto. Quando ele sai do emprego, a mulher dele vai buscar ele para ele não ir para o boteco. E eu fiz um acordo com ele. Nos primeiros 3 meses, ele vai poder beber cerveja da sexta-feira até o sábado ao meio-dia. Na, na segunda semana, a mulher me relatou que ele estava tomando uma caixa de cerveja, a primeira semana. Na segunda semana, ele conseguiu comprar cerveja a zero, sem álcool, e estava tendo o prazer de retomar a vida dele com a esposa. Sair para jantar, comer pizza e fazer carne em casa com ela. Então, assim, me chamou muita atenção sobre a religião, como o professor falou, que as religiões não são aquela religião religiosa, espiritual, de espiritualidade, espírita, ou católica, mas as crenças que a gente adquire ao longo da nossa vida por experiência. E aí eu trabalhei muita quebra de crença com ele, do que ele achava que o álcool era, o que o álcool potencializava no perfil dele como caráter, como pessoa. Então, eu fui trabalhando todas essas crenças. E aí, quando o professor fala, claro, para não ficar muito aqui extensa a minha fala, eu queria perguntar: a ordem sempre é biológica ou ela pode ser psicossocial também, vindo de um trauma, de uma situação traumática que ela tenha vivido na infância, e aí sim, com esse trauma, veio a somatizar e criar uma dependência biológica? Obrigado, Você tem que doutor entender. Jair. Entendi, sim. Olha, ótima fala. O senhor fala muito bem, viu? Parabéns. Aí eu fico muito satisfeito de ouvir, né, uma pessoa bem esclarecida mesmo, do jeito que o senhor colocou. Obrigado. Vamos lá, eu Obrigado, vou por doutor. partes, né? O senhor falou da espiritualidade, a espiritualidade é fundamental na recuperação, né? Seja era de qual religião for, ou já me fizeram muito essa pergunta: e se o cara é ateu, como é que faz para ele ter uma espiritualidade? É simples. Se ele é ateu, ele acredita na ciência. Se ele acredita na ciência, a literatura está aí para poder ser o poder superior dele e direcionar ele também na mútua ajuda para ele poder sair dessa condição. O que ele não pode é continuar no egocentrismo dele, no pensamento dele, na razão dele, ele decidindo o que é certo, o que é bom. Ele precisa de algo para direcioná-lo, né?
e aí a gente chama esse poder superior dentro da espiritualidade, que vai tirar o indivíduo desse egocentrismo. Isso é importante. O segundo ponto é a questão que tu colocou, essa aplicação chama-se redução de danos, né? Quando a gente faz essas abordagens, a doutora Luciana até colocou no chat ali, eu já vou responder para ela. Quando a gente faz essa abordagem clínica, que o indivíduo não está em acolhimento, não está em internação, mas que ele está nos afazeres dele, essa abordagem de redução de danos, ela é interessante, né? Porque você consegue negociar com ele que ele tenha objetivos e ajudar ele a cumprir de diminuir os danos causados pelo seu uso. Então, por exemplo, tira o destilado, continua na cerveja, mas tira o destilado, né? Aí a gente vai criar uma rede de apoio, uma rede de proteção, né? Por exemplo, a família vai buscar, né? A família fica com o cartão, a família controla as finanças. Essa rede de apoio, né? A gente tem um programa chamado Programa de Prevenção de Recaída. Dentro do Programa de Prevenção de Recaída, a gente trabalha essa rede de apoio, né? Quais são as maiores dificuldades que o indivíduo tem, e a gente vai trabalhar em cima das dificuldades. Cara, eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Todas as vezes que eu trabalhei o mês inteiro, peguei o meu salário, eu fui lá para o uso. Opa! Então vamos criar uma rede de apoio em cima disso. Então o dinheiro pode ir para quem? Para você não pegar, né? Quem que pode administrar isso com você? Quem que pode estar com você na hora que você vai sacar? E aí ele começa a criar essa rede de apoio com pessoas para poder colaborar com ele na recuperação. A gente vai tratando o indivíduo dessa maneira. É muito interessante. E aí tem uma outra questão que tu colocou bem legal, que é a questão do álcool, né? Já existe hoje alguns estudos, porque a gente já teve muito problema. Eu já tive 2 pacientes que faleceram dentro de unidade, dentro de comunidade, por questão de álcool, porque tirou de uma vez, né? E aí deu delírio tremens, o indivíduo teve ataque epilético, um deles teve um ataque e bateu a nuca na calçada, não resistiu, acabou falecendo. O outro entrou em coma mesmo, assim, por uma questão alcoólica. A família correu para o hospital, mas, infelizmente, os danos foram muito grandes. Então, na questão alcoólica, hoje já existe muitas comunidades, o que elas estão fazendo? Quando o paciente é álcool severo, que é uma situação muito agravante de álcool, né, uma dependência muito abusiva, eles estão mandando para o hospital clínico, hospital psiquiátrico, para fazer desintoxicação acompanhada, né, 45 dias de internação, para poder fazer essa desintoxicação acompanhada antes de ficar em comunidade para tratamento. Porque a legislação, por exemplo, de comunidade, ela não obriga a você ter um profissional de saúde dentro da comunidade. Você precisa ter um responsável técnico, mas não um profissional de saúde. Então, muitas comunidades não têm acompanhamento médico, não tem enfermeiro. Então, se der um problema, tem que correr com o cara para o hospital. E aí pode não dar tempo. Então, muita comunidade já está trabalhando com 45 dias de desintoxicação e depois vai para a comunidade para poder fazer o acompanhamento terapêutico, para poder fazer a recuperação. Eu acho que a tua fala, o doutor Jair, foi muito pontual, foi muito interessante, acrescentou bastante, porque o tratamento é isso, trabalhar essas crenças, trabalhar esse indivíduo que adquiriu esse modo de vida destrutivo, trabalhar ele mesmo, levar ele para a reflexão, ao entendimento, a mudança de crença, trabalhar através da psicoeducação, por isso que as terapias cognitivas ela é muito interessante, porque não é só uma intervenção sem conhecimento do cliente, do paciente, é ensinar a ele a lidar com a situação, né? Capacitar ele para quando ele tiver no momento de crise, ele saber o que fazer, ele saber reconhecer o sentimento dele, os pensamentos dele, os comportamentos restritivos que podem aparecer e ele saber lidar com isso, né? Então, a psicoeducação ela é parte importantíssima da recuperação. Recomendo para qualquer profissional. Pegou um caso de dependência química, psicoeducação. Ajuda, mas ensina a lidar. Ensina a lidar com sentimentos, a reconhecer sentimentos, reconhecer pensamentos intrusivos, trabalhar com gatilhos, entender quais são os gatilhos desse indivíduo,
né? Eu já tive indivíduos que o gatilho dele era briga, ele arrumava briga, ele procurava briga dentro de casa, ele procurava motivos para brigar com a mulher. A hora que a mulher brigava, ele já tinha a perfeita para poder sair para usar, né? Então, ele estimulava a briga, ele procurava, ele deixava a mulher irritada para a mulher falar. A hora que a mulher falava, pronto. Então, ele buscava esse gatilho, né? Então, entender os gatilhos dos indivíduos, fazer uma anamnese mesmo, essa busca, né? Mas o mais importante, agora, respondendo junto à pergunta da doutora Luciana, que colocou ali, no tratamento terapêutico da dependência química, existe uma abordagem mais eficaz, eu costumo dizer assim, ó, cada dependente químico, ele tem a sua própria dependência, né? Ele tem a sua própria dependência. Já vou responder a pergunta do Jair junto, né? Se começa na biológica e passa. É assim, ó, cada um desenvolve a sua própria dependência, né? Então, existe aquele tratamento que a gente faz que é a cara do cliente, é a cara do indivíduo, é você entender como que esse indivíduo funciona e proporcionar para ele a melhor intervenção possível. Agora, quais são as mais eficazes? Nós temos algumas, como, por exemplo, a entrevista motivacional, ela foi criada para alcoolista. Hoje ela atende uma gama de situações, mas ela foi criada para alcoolista, né? Então, ela é uma intervenção muito eficaz. Quando a gente trabalha as terapias cognitivas, eu acho muito interessante, no sentido de trabalhar o agora, né? Na psicoeducação do agora. Mais tarde, a gente procurar a raiz do problema, porque o indivíduo dependente, ele está vivendo agora, ele está vivendo a compulsão agora, ele está vivendo a crença agora, ele está vivendo o sentimento do agora. E a gente precisa resolver esse problema agora para ele não voltar a fazer o uso, ou para ele diminuir o uso. Outras questões relacionadas a isso, nós podemos tratar mais tarde, mas tenha na cabeça que esse indivíduo que vai chegar até você, para você trabalhar, ele está obsessivo, compulsivo, tolerante à intoxicação da substância, ele vai buscar a substância, ele perdeu muito a capacidade cognitiva de lidar com situações difíceis, tudo para ele é solucionado na substância. Então ele tem pico de euforia, aquela alegria muito alta, substância, ele precisa comemorar isso, né? Ele passa por uma tristeza, uma angústia, uma situação, uma decepção, uma frustração muito, muito grande, ele vai atrás da substância para poder regular essa gangorra. Então, a vida desse indivíduo está gerando em torno da substância. A gente não pode, de uma maneira, vou falar de uma maneira bem simplista, tá? Cair no erro de querer tratar a infância desse indivíduo que está compulsivo agora. Nós precisamos tratar essa compulsão. A gente precisa tratar essas crenças que estão agora, que estão sendo validadas agora. Num segundo momento, a gente procurar de onde veio essa crença mais enraizada, essa crença mais nuclear, como é chamada na TCC, essa crença mais aprofundada. E esse é um segundo momento. A terapia racional emotiva, ela cabe bem nessa questão. Por quê? Porque ela trata sobre os eventos de agora. Os eventos de agora, eles não podem conduzir o meu comportamento. Eu preciso trabalhar as minhas questões emocionais e as minhas crenças para lidar com essa situação. Então, por exemplo, a terapia racional emotiva, ela é fantástica na abordagem da dependência química, né, do indivíduo lidar com os gatilhos, lidar com as frustrações, com os sentimentos, com os problemas que foram causados na família, né? Um camarada que está dependente químico compulsivo, ele está cheio de problema. Está cheio de problema familiar, falou o que não queria, fez o que não devia, ouviu coisas que machucaram muito ele. Então, a maior intervenção que nós podemos fazer é aquela focada no resolver o problema imediato, agora. Ele está compulsivo, ele está obsessivo, ele está no uso, e a gente precisa tratar isso. Quem sabe, numa redução de danos nesse paciente clínico que vai estar no teu consultório, ele não está internado, quem sabe até um CAPS ou um psiquiatra para entrar com alguma medicação para ajudar momentaneamente. Ajuda bastante, né? Trabalhar com redução de danos, né? A gente pode, no futuro bem próximo, combinado, a gente falar um pouco das estratégias de redução de danos, como é que ela funciona hoje. O CAPS AD, os aparelhos que nós temos de saúde
do governo, eles só trabalham com redução de dano, pouquíssimos trabalham com internamento, né? Hoje, a política adotada no Brasil é a redução de danos, né? Então, você vai para o CAPS, lá o psicólogo, o psiquiatra, o assistente, ele vai trabalhar na redução de danos, né? Para que esse indivíduo não cesse de uma vez, mas que ele seja levado à consciência do mal que o uso traz na vida dele, trabalhar muito essas questões. Aí, para encerrar, né, a pergunta do seu Jair, junto com a da Luciana, a dependência ela é multifacetada, né? Então, algumas coisas vão contribuir, mas ela só progride partindo do biológico. Não tem como a dependência ela progredir se ela não partir primeiro do biológico, porque primeiro o corpo precisa criar tolerância e ter abstinência, senão é uso por uso. Então, todo usuário é dependente químico? Não. Não é. A gente tem pessoas aí que fazem uso de substâncias, inclusive substâncias pesadas, há 20, 30 anos, e levam uma vida saudável, entre aspas. Né? Não perderam o controle. Quando que é diagnosticada a dependência química? Quando há essa perda de controle da vida. Né? Quando tem mesmo as abstinências, que a abstinência vai criar comportamento compulsivo. Então, nem todo usuário ele vai desenvolver a dependência química. Porém, a dependência química ela tem o seu início no biológico. Não tem como o indivíduo se tornar dependente se ele não criar tolerância, abstinência, que vai ser transliterado aí em comportamentos compulsivos. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Cadê a dona Jaqueline? Tem mais alguém aí, gente? Fazer só uma complementação rapidinho. Sim, senhor, querido. Então, ali, complementando a dependência química, então podemos dizer que o alcoolismo é como se fosse uma diabetes tipo 1. A gente tem uma predisposição biológica, genética, que dependente do químico, álcool ou dependências químicas, por exemplo, a cocaína, o crack, a pessoa tem uma similaridade com essa essência do químico, e ela cria muito mais fácil a dependência química, enquanto que uns não têm esse traço, não tem essa condição genética para tal substância. Então, o que pode potencializar seria ter o traço, ter a condição genética para aquele tipo de substância, e aí sim reforçar, potencializar com traumas gerados pelo nosso dia a dia social. Seria isso? Legal, é isso mesmo, doutor Jair. Existe hoje 2 tipos de literatura, tá? Quando a gente vai falar, por exemplo, nessa questão da biológica, dele ter traços, né? Não existe um consenso entre a ciência. Uma parte dos pesquisadores, eles vão defender que existe na nossa célula, lá dentro da nossa célula, uma predisposição genética que é passado, né, pelos pais, que é passado, né, e está lá dentro. Existe uma outra linha de raciocínio que diz que essa predisposição está na interação do indivíduo com a substância, né? Como que o organismo vai reagir à substância? Então, é aquele caso assim, o indivíduo experimenta a bebida pela primeira vez, nossa, que negócio ruim, não quero, não quero, né? Outros vão beber e vão falar, o gosto é ruim, mas a sensação é boa, né? Então, vai muito dessa interação da gene do indivíduo com a substância. Eu, em particular, sigo essa linha, apesar de entender que algumas pessoas carregam no seu gene passado de pai, como mães que fazem uso de substância enquanto estão grávidas, aquela coisa toda no sangue e tal. Existe essa predisposição, mas eu creio que na maioria das vezes está nessa interação do indivíduo com a substância, como eu falei aqui durante a nossa conversa, de indivíduos que foram educados a temerem a substância por causa da condição de dependência e usam a substância, o coração acelera, ele fica morrendo de medo. Não podia ter usado, meu Deus, olha o que vai acontecer. Né? Então, também é uma questão psicológica, que inibe ele a voltar a fazer o uso. Né? Mas, voltando, não existe dependência que não comece na biológica. Mas é bem isso daí mesmo. Tá bom, doutor? Tamo junto. Tenho certeza que todo mundo saiu daqui, assim, com gás, né, para o próximo encontro, que já está marcado,
E, gente, faça anotações, né, de dúvidas, e aí na próxima semana tragam, né, para a gente conversar, para a gente dialogar, que aqui é uma roda de conversa mesmo. Não esqueça de passar suas redes sociais, ó, estão me cobrando aqui, isso, muito bom. Legal. Eu acho que foi bem, bem esclarecedor, tenho certeza que todo mundo sai daqui, assim, bem, bem esclarecido mesmo. Acho que essa é a palavra, não tem uma outra palavra que defina. Então, muito obrigada por separar esse tempinho para a gente e que nossa parceria aí seja cada vez mais forte. Tamo junto. Obrigado, gente. Vocês são top demais. Eu que agradeço por estar aqui. Semana que vem a gente está junto. Eu vou conversar depois com a doutora Jaqueline, vou conversar com a TT, ver se a gente consegue fazer 2 dias ou 1 dia. A gente vai ver como que fica. Eu estou na disponibilidade. É bom estar com vocês. Façam assim, ó, durante a semana, que nem a doutora Jaqueline falou, anote aí a tua dúvida, a tua pergunta, né? E traga para a gente, tá bom? Para a gente poder tá colaborando aí. Se eu não souber a resposta, eu prometo que eu vou atrás dela. Pode ter certeza, tá bom? Tem alguém perguntando no chat se vai ser sempre no mesmo horário. Sim. Ou vai naquela conversa com vocês, aquilo que vocês acharem melhor. A gente também está aí, a gente pode se adaptando conforme vai aparecendo as situações. Tá bom? Vou parar de gravar. Isso.